Olá, mais uma vez vamos aprender as verdades da Palavra de Deus chegada até nós. Vamos meditar em duas vertentes que a Palavra de Deus nos expõe. Dois caminhos que são contrários um ao outro. Mas que desde o jardim do Éden, o inimigo das nossas almas, ele colocou entre esses dois caminhos uma mistura, ou seja, um terceiro caminho, que é misturar a verdade com a mentira, para nesta confusão nós seres humanos não entender bem aonde é que está a verdade pura. Então, vamos ler claramente a palavra de Deus para podermos assim entender o que a palavra nos quer dizer, o Senhor nos dirigindo para o correto discernimento. Diz aqui em Levítico capítulo 16, e o versículo 5, diz assim: da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Então, esses 2 bodes temos que entender que significa nós, seres humanos, como pecadores que somos, pois este 2 bodes é símbolo de pecado, simboliza seres humanos que descendem do pecado de Adão. Mas como são 2 bodes, um pende para um lado e o outro para o outro. Um pende para o lado do erro, do engano, e o outro pende para o lado do que é correto, que é a verdade. Não é? Então vamos ver se assim é. E continua. Então esses 2 bodes da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Então, esses 2 bodes, como já dissemos, simbolizam nós pecadores, todos nós pecadores. Né? E o carneiro simboliza Jesus, né? Morrendo no nosso lugar de pecador. Como o João Batista, ele disse, neste mesmo sentido: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós, esses 2 bodes, significa todos nós pecadores. Porque 2, que um vai pender para o lado do erro e o outro vai pender para o lado da verdade, que é Jesus. Não é? Então, aqui no versículo 8, diz assim: lançará sortes sobre os 2 bodes, um
para o Senhor e o outro para o bode emissário. Em outra versão, para Azazel. Como nos dá a entender a palavra de Deus, que Azazel significa o inimigo de nossas almas, Satanás. Entendeu? Então, vamos ler de novo, o verso 8. Não será sorte sobre os dois bodes, um para o Senhor e o outro para o bode emissário. Então, o que me chama a atenção com uma certa satisfação é que Deus, ele resume 3 escolas para que a gente aprenda a escolher, entendendo o que é mal e o que é o bem, os 2 caminhos. Então, a primeira escola que ele escolheu para isso foi a nação israelita, para que espalhasse os ensinamentos de Deus para todas as nações. Essas palavras que estão escritas aqui na Bíblia Sagrada, que mostra os 2 caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal, o caminho da vida e o caminho da perdição. Aqui está completo o ensinamento da Bíblia Sagrada. Então, essa escola que escolheu por Israel para passar esses ensinamentos aqui escrito para todas as nações. E a outra escola é as 4 paredes, que se chama templo, se chama também sinagoga, e como Jesus também falou, casa de oração. Então, nesta escola, nós aprendemos claramente o que é bom e o que é ruim, certo? Dentro dessas escolas, entendeu? E pessoas que estão dentro dessa escola, que significa um dos 2 bodes, ou melhor, significa os 2 bodes, que uns que dá o mau exemplo, significa o bode, que é para Azazel, está fazendo vontade do inimigo das nossas almas, ali dentro desta escola, mesmo dentro das 4 paredes dessa escola. Mas vemos também o outro bode, que seria o ser humano, né, que também é pecador, certo? Dentro dessa escola, que nos dá bom exemplo, pois que a palavra diz, seguir o exemplo dos fiéis. Né? Como foi esse exemplo entre Diótrefes e Demétrio. Né? O apóstolo São João explicando o perfil de Diótrefes, para que não venha a seguir ele, e o perfil de Demétrio, que ele tendo bom testemunho de Demétrio. Essa é a segunda escola, as 4 paredes, dentro das 4 paredes da igreja. E nós aprendemos claramente, e aí decidimos qual caminho a seguir, qual personagem dentre esses 2 bodes que são seres humanos que a gente procura seguir o perfil. E o que mais me chama a atenção é que fora da nação israelita, dentre os países gentios, Deus me dá a entendo
assim pela fé, que Deus escolheu dentre os países gentílicos o nosso Brasil para mostrar como uma escola para que se veja claramente como age o inimigo das nossas almas, usando seres humanos, né? Bode, que simboliza pecado, né? Como nós lemos aqui, em Levítico 16, verso 5 e o verso 8, não é? E o outro bode que simboliza também nós seres humanos, somos pecadores, mas que pende pelo lado da verdade, caminho do bem, da vontade soberana de Deus. Então, este nosso país, Deus tem um selo para clarear a verdade, mostrando os lados da moeda, o lado do bem e o lado do mal, claramente, para que não fiquemos confundidos com aquele terceiro caminho que o inimigo adicionou, que é misturar o mal com o bem, a mentira com a verdade, para confundir, e aqueles que não examinam as Escrituras, não se deixando guiar pelo Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, que Jesus disse assim, que ele enviaria o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vós o conheceis. Ele completa, juntando um versículo com o outro. É isso que estou fazendo agora. E quando este Espírito vier, como ele já veio, entendeu? Vos ensinará toda a verdade, certo? E os guiará em toda esta verdade. E mais ainda completou: e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu falei, e mais ainda, as coisas que ainda hão por vir. Certo? Então nós estamos nesta revelação final. O Espírito de Deus nos revelando as coisas já do futuro final. Então, Deus ama tanto este nosso país. E um dos motivos, ele deu sinal que foi um brasileiro que desempatou o voto na reunião das Nações Unidas para que a nação israelita voltasse a ser de novo nação. Porque Deus havia espalhado por toda a face de toda a terra por causa do pecado deles. Mas ele prometeu que traria de volta de todas as diasporas, de todos os confins da terra onde foram espalhados, trazer de volta a terra prometida, que é lá em Israel. E quase 2000 anos depois desta fala, desta promessa de Deus, ele o cumpriu. Ele o cumpriu. Em 1948, começando essa batalha diretamente nas Nações Unidas,
desde 1947. Em 1948, foi um brasileiro que desempatou os votos a favor da nação israelita para voltar a ser de novo nação. E Deus o trouxe de volta. Só não aqueles que permaneceram, como hoje permanecem, muitos ainda espalhados em várias nações, mas muitos voltaram e a